Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. É com muita alegria que nós estamos com o programa Amigos da Cidade, levando até você, como todos os dias, a mensagem de fé e esperança, a mensagem de amor que nós temos no nosso coração e que você muito bem nos conhece, a mensagem de todo o dia que Deus tem nos dado e a maneira como Deus tem nos sustentado. E hoje, nós estamos fazendo essa edição deste programa, Amigos da Cidade, para levar até você um momento muito especial que nós estamos vivendo. Nós estamos no acampamento, no retiro de carnaval, estamos aqui improvisando este local para que possamos juntos levar algo que Deus tem nos impactado, um momento que Deus tem nos dado de presente e que eu não poderia deixar de levar para você esse momento. Aqui no acampamento, no dia de hoje, dia 8 de fevereiro de 2016, o projeto Amigos da Cidade recebe, na verdade, aqui no Retiro da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, na Fazenda Retiro, nós recebemos a doutora Damares Regina Alves, que também pastora. Damares Regina Alves, seja muito bem-vinda em Campo Mourão, muito bem-vinda aqui no programa Amigos da Cidade. Obrigada, pastora. Eu me sinto muito acolhida. Desde que cheguei na cidade, me senti muito acolhida. Uma cidade linda, um povo querido, um povo muito hospitaleiro. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, muito feliz mesmo. Agora, eu quero muito que todos saibam e conheçam quem é a doutora, Damares Regina Alves. Eu sou pastora, eu sou educadora, eu também sou advogada. E eu trabalho como assessora jurídica no Senado Federal. Eu assessoro parlamentares cristãos que estão fazendo a defesa da família no Brasil e a defesa da vida. E esses parlamentares se reúnem numa frente parlamentar, chamada Frente Parlamentar em Defesa da Família e Apoio à Vida. O presidente da frente é o senador Magno Malta e eu dou assessoria. Mas esse é o meu trabalho de segunda a sexta. Mas além do meu trabalho lá no Senado, como assessora jurídica, eu sou militante de alguns movimentos sociais no Brasil. Nós fazemos um trabalho no combate à legalização do aborto, através do movimento Brasil Sem Aborto. Também sou coordenadora de um movimento que está fazendo combate à legalização das drogas no Brasil, que é o Movimento Brasil Sem Drogas. E nós temos um envolvimento muito grande no trabalho na defesa da infância. Eu pertenço ao programa Proteger, que é um grupo muito grande de juristas que fazem o trabalho de defesa da infância no Brasil. A infância nunca correu tanto risco, as crianças nunca estiveram tão vulneráveis, nunca estiveram em perigo como estão nos dias de hoje. E além disso, também tem um trabalho especial, que é do coração, e foi eu que fundei esse movimento, que é o movimento em defesa da criança indígena no Brasil. Então eu milito em diversos segmentos e essa tem sido a minha vida, uma militância em defesa da infância, da família, em defesa da criança, em defesa da liberdade religiosa também. Que lindo. Pastora, vou te chamar de pastora. Fica à vontade. Por favor, eu quero direcionar muito bem a sua vinda para Campo Mourão. Porque na organização de todo o nosso acampamento, todo o nosso retiro, nós temos um programa, nós temos uma organização, nós fazemos convite, nós trazemos preletores de fora para que tragam informações, para que as pessoas que vão participar do acampamento, do retiro, possam sair com essa bagagem, a bagagem espiritual, a bagagem do conhecimento. E a sua vinda para Campo Mourão, ela aconteceu assim muito rápida e muito inesperada. Não foi algo que planejamos por conhecê-la, porque já conhecíamos a senhora de ouvir falar. Nem vou chamar de senhora, mas nós já conhecíamos de ouvir falar realmente do impacto que tem sido causado a sua expressão de fala e do conhecimento que traz. Então, a sua vinda para Campo Mourão aqui no nosso acampamento, como eu já disse, nessa rapidez, nesse agir de Deus, que nós entendemos assim, o agir de Deus, em Campo Mourão hoje, estando aqui conosco, o que você sente no seu coração? Eu sinto que a cidade estava pronta, a liderança evangélica estava pronta, a igreja quadrangular estava pronta e Deus percebeu isso, da gente fazer uma transformação, da gente lutar por uma transformação. E eu estou num programa chamado Amigos da Cidade. Sim. E os amigos da cidade precisam se levantar em defesa das crianças em Campo Mourão, em defesa da família.
E eu acho que eu vim nesse exato momento em que todo mundo estava sentindo essa necessidade, todo mundo estava já sendo tocados por isso, as crianças estão em risco, sim, a família está em risco, valores familiares estão sendo colocados em xeque. E eu venho no momento que está todo mundo perguntando o que fazer. E eu venho exatamente dizer, é possível sim a gente fazer a diferença nessa cidade. É possível sim a gente ter uma cidade inteiramente pró-vida, pró-família. Uma cidade inteiramente voltada ao resgate de valores. E quando eu falo valores, pastora, são valores assim dos mais inestimáveis possível. Por exemplo, hoje se fala muito no Brasil, inclusive, da eutanásia. O que é eutanásia? Matar os velhinhos nos hospitais. Os hospitais estão superlotados. Então, como é que nós podemos esvaziar os hospitais? Vamos eliminar os velhinhos. Vamos aprovar no Brasil a eutanásia para dar ao velhinho, para dar ao idoso uma morte digna. Vamos desligar os aparelhos para que eles morram de forma digna. Mentira! Não tem nada de dignidade aí não. É para poder eliminarmos aqueles que não nos interessam mais e desocupar os leitos de hospital. Então, esses valores precisam ser questionados. A eutanásia interessa a quem? Interessa realmente ao idoso que está doente? Ah, mas ele está em coma. Nós somos uma igreja que acredita em cura divina. Nós sabemos que uma pessoa moribunda na UTI, morrendo, pode se levantar do leito, feliz, saudável, louvando a Deus. Vamos liberar a eutanásia. Os países que liberaram a eutanásia para adultos já estão mudando a legislação para liberar a eutanásia para criança. Vai ser um país que vai eliminar crianças pobres nas UTIs. Então, esses valores precisam ser questionados e precisam ser ditos. E a igreja precisa dizer para a sociedade, tem alguma coisa acontecendo aí. Vamos estar atentos. Então, não só o valor referente à vida, o valor referente à família. Família está em risco. E agora, pastor, a gente está vivendo um momento em que... O que é a família? Família é tudo. Estão querendo dizer que família é tudo. Um amontoado de gente é família. Estamos fugindo do padrão natural de família. E agora o Brasil está vivendo, nos 2 últimos anos, um movimento em defesa do poliamor. O que é o poliamor? Estão questionando no Brasil da gente tirar da Constituição a monogamia. E pasmem, há juristas e juristas lá na Suprema Corte falando que nós temos que rever a questão da monogamia. Sabe por quê, pastora? A monogamia, eles dizem que é uma questão de religião. E o Estado é laico. Então, se o Estado é laico, nós não podemos impor para a sociedade a monogamia. Que nós temos que liberar que no Brasil possa ter o poliamor. E nós já tivemos registro de união estável no Brasil em forma de poliamor. O que é isso? O homem poderá ter mais de 2 mulheres ao mesmo tempo. Irmãos, isso é uma loucura. Inclusive, isso vai falir a Previdência, porque nós, se esse homem morre, teremos 2 viúvas, 3 viúvas para a gente sustentar. Não se pensam nem na questão econômica. Mas não é só 2 mulheres, irmã. O poliamor, ele fala que a pessoa pode ter união estável com quantas pessoas quiser. De repente, um homem vai ter uma mulher, 2 homens, mais 2 mulheres. Não é bigamia, estamos falando de poliamor. É muito pior que a bigamia. Vários parceiros ao mesmo tempo. Este não é o padrão de família que Deus nos ensinou, que Deus deixou. E historicamente é um erro, porque os países que partiram para a poligamia são países falidos. A humanidade só veio se desenvolver, é histórico isso, quando o homem passou a ser monogâmico. Quando ele passou a ter família, a sustentar sua família, é histórico isso. Família representa desenvolvimento. Família representa a nação soberana. Se a gente coloca a família em risco, irmã, nós estamos colocando, inclusive, a segurança nacional em risco. Nós estamos, inclusive, mexendo na soberania nacional. E está na hora da gente se levantar em defesa desses valores todos. E é isso que eu vim fazer aqui, porque vocês já estavam sentindo essa necessidade. Foi só uma grande coincidência. Na verdade, não existe coincidência para nós. E a forma como eu vim parar aqui, eu não ia ter agenda no carnaval, não podia ter aceitado nenhuma agenda, e de repente essa agenda veio de última hora, e eu disse sim, e não entendia por que tinha dito sim para estar aqui. Só quando eu cheguei aqui, e por tudo que já aconteceu aqui durante o dia, eu sei que esse encontro nosso estava programado lá na eternidade. E eu acredito que a partir de agora a gente desperta em Campo Mourão
o que já estava, só vamos oficializar isso. Um movimento forte em defesa da família, um movimento forte em defesa da infância e um movimento além da religião. Não é um movimento de igreja evangélica, é um movimento de todos. Nós vamos nos levantar e eu fiz o desafio. Campo Mourão pode ser a primeira cidade do Brasil a zerar o abuso sexual de criança. Eu acredito num país sem abuso sexual, mas tem que começar em algum lugar. Por que não começar nessa cidade tão linda? Eu acredito que Campo Mourão pode dar uma lição para o Brasil. Se as coisas acontecerem aqui, se nós não tivermos crianças sendo machucadas aqui, nós podemos contagiar a região, daqui a pouco o estado, daqui a pouco todo o país. Olha, se deu certo lá, pode dar certo em nossa cidade. Então eu creio que a gente pode estar começando aqui hoje um movimento para ensinar o Brasil como se cuidar de criança, como cuidar dos adolescentes, como cuidar de família. E eu estou me sentindo honrada. E depois à tarde, esse encontro que a gente teve com algumas lideranças, e eu percebi que todo mundo quer fazer alguma coisa. E eu estou muito feliz, pastora. E quero, assim, é um programa Amigos da Cidade, e é um programa que eu sei que pessoas de todos os credos, e quem não tem credo algum está assistindo, independente de religião. É possível a gente mudar a história desse município. E nós podemos fazer isso tanto pela fé como pela ação. Sim. E quando nós falamos em fé, unir as nossas forças na oração, no clamor e no pedido. Mas quando nós falamos em ação, é realmente despertar nossa atenção, politicamente falando, para que estejamos atentos àquilo que está acontecendo. Quais são as mensagens que estão acontecendo aí nesse mundo político de leis e de reformas e de situações que estão se formando? O que eu tenho que entender? Como que eu tenho que entender? Porque muitas vezes a gente não quer entender. Sim. A gente quer viver, vamos viver o dia a dia, mas não quer entender. E nós temos que entender o que está acontecendo para que possamos ter essa ação. Exato. E entender as mentiras, e desmascarar as mentiras, irmã. Vamos falar sobre um tema que me é muito caro, que é muito precioso para mim. A criança na barriga da mãe. O bebê, o nascituro. Esse é um país que aborta. Dizem as feministas que nós temos 1 milhão de abortos por ano no Brasil. Eu não sei como que elas contam, porque se o aborto é clandestino, eu não sei como é que elas fazem essa contabilidade. Mas vamos supor que seja 1 milhão. Muitos bebês estão sendo massacrados no ventre materno. E eles estão tentando há muitos anos legalizar o aborto no Brasil. Hoje no Brasil, irmã, pastor, é possível, a lei não criminaliza o aborto em 3 situações. No caso de estupro, a mulher pode abortar, a lei não vai criminalizar a mulher nem o médico. No caso de risco de vida para a mãe vai correr risco se não abortar o bebê, a gravidez octópica, gravidez nas trompas, ou risco de vida para a mãe em outras situações. E a terceira hipótese, crianças com anencefalia. Já se pode abortar sem ser criminalizado. Mas querem liberar o aborto em todas as circunstâncias. Quer dizer, basta a mulher dizer, eu não quero ter o filho, vai lá e aborta. E querem que o SUS faça isso. Que o SUS mantenha o capricho de mulheres que não querem ser mãe. Então, somente por vaidade. Tem mulher que não quer ser mãe por vaidade porque não quer que a barriga cresça. E aí, o que a gente vê, irmãos? Todo um aparelhamento para que o aborto seja legalizado. E para legalizar, começam a contar mentiras para o Brasil. Por exemplo, uma das mentiras que contam com relação ao aborto é o seguinte: vamos liberar o aborto no Brasil porque é uma questão de saúde pública. Morre milhares de mulheres no Brasil por causa do aborto. Olha que mentira. Chegam a falar que morre milhões. Tem uma frase que as feministas usam muito, que no Brasil morre 1 milhão de mulheres por ano por causa do aborto. Cadê os túmulos? Cadê os atestados de óbitos? Mentira! O próprio site do Ministério da Saúde mostra que no ano de 2013 morreram no Brasil 69, em todo o Brasil, com 203 milhões de habitantes, morreram 69 mulheres por curetagem, em decorrência de curetagem. E dessas 69, algumas das gravidezes, algum dos abortos não foram aborto provocado, foram um aborto espontâneo. Mulheres que abortaram e tiveram que fazer curetagem. Então, 69 mulheres morreram por causa de infecção decorrente de curetagem, por causa do aborto, e a maioria delas não foi aborto provocado, foi aborto espontâneo. Aí eles pegam essas 69 e transformam em 1 milhão. Quando alguém disser
para você que está me ouvindo, que nós temos que liberar o aborto no Brasil, porque é uma questão de saúde pública, porque milhares de mulheres morrem, peça para mostrar os atestados de óbitos, os túmulos. Eles mentem para poder impor uma cultura de morte no Brasil. E nós vamos ter que começar a questionar os números, os dados e as informações. Quer ver? É simples. No Brasil morre por ano em torno de 170 mil pessoas com câncer. E todos nós conhecemos alguém que morreu por câncer. Ok. Mas nós não conhecemos ninguém que morreu por causa de aborto. Qual foi a última vez que a senhora foi no enterro que a mulher morreu por causa do aborto? Não tenho Qual foi o último culto fúnebre que a senhora fez que a mulher morreu por causa do aborto? Então, cadê esses 1 milhão? Cadê 1 milhão de mulheres que morreram? Mentira. Então, eles ficam, irmão. Quer dizer que em 10 anos morreram 10 milhões de mulheres no Brasil por causa do aborto? E as outras causas mortes? Morrem mais mulheres em trânsito do que no aborto. Com certeza. Então, vamos acabar com os carros? Se é para saúde pública, vamos acabar com o carro, com a moto, com o ônibus, com o avião? Que loucura! Então, irmãs, eu acredito, pastora, que esse movimento agora que nós estamos fazendo nascer aqui em Campo Mourão vai fazer a gente refletir, investigar. É verdade que isso acontece mesmo? Com relação ao aborto, invento outras histórias, quer ver? Vamos liberar o aborto para acabar com a violência no Brasil. Nós temos um ex-governador do Rio, um dos ex-governadores, disse o seguinte, que é para a gente liberar o aborto para que não nasça mais bandido nas favelas. O que ele quis dizer? Que criança pobre já nasce bandida? São os mais absurdos argumentos. O último agora é, meu corpo, minhas regras. Vamos liberar o aborto porque a mulher tem o direito de decidir sobre o seu corpo. Concordo, ela faz o que ela quiser com o corpo dela, mas o que está na barriga dela não é corpo dela. O que está na barriga dela é um outro corpo e ela não tem o direito de sentenciar essa criança à morte. Tudo isso tem que ser dito. Tudo isso tem que ser questionado. E outra verdade que não falam, a mulher que passa pelo aborto, ela nunca mais é a mesma. E precisamos deixar claro uma coisa aqui, pastora. A mulher que faz o aborto não impede que a mulher deixe de ser mãe. O aborto simplesmente vai transformar ela na mãe de um filho morto. É isso. A mulher que faz o aborto, ela não deixou de ser mãe. Ela se transformou na mãe de um filho morto. E não falam essas verdades. Então, esse movimento vai estar fazendo essa reflexão com as mulheres, falando o outro lado, o lado obscuro do aborto. A questão da família, a defesa da família. Então, eu estou muito feliz que esse movimento surge para questionar os números, os dados, as informações que estão falando por aí. Por exemplo, o que eu falei hoje de manhã, vamos liberar a pedofilia no Brasil. Já tem sociólogos dizendo que com criança não faz mal, desde que feito com carinho. Que loucura é essa? Nós temos que rever a lei de pedofilia no Brasil, porque pedofilia faz parte da cultura do povo brasileiro. Pedofilia é cultura. Aonde, irmã, que eu vou ter que admitir que pedofilia seja cultura? Só quem passou pelo holocausto da pedofilia como eu sou sobrevivente da pedofilia. Eu fui barbaramente abusada aos 6 anos de idade. Só quem passou por esse holocausto sabe que isso não tem nada de cultura. Porque se você quiser destruir uma mulher, abuse dela na infância. Quer destruir um homem, abuse dele na infância. Dele na infância. São marcas para a vida toda. Pois já estão questionando. Vamos liberar o... Já existe uma proposta no Senado, irmã, para diminuir a idade do consentimento para 12 anos. Hoje no Brasil a idade é 14. Quem tiver com um namorado ou namorada com menos de 14 anos e se for flagrado, vai responder criminalmente, porque não pode. É considerado estupro de vulnerável. Aí estão dizendo o seguinte, 14 é muito, vamos diminuir para 12. Escrever o 12. Mas não se espante se daqui a pouco alguém apresentar uma emenda. 12 ainda é muito, vamos diminuir para 10. Aí sim é oficializar a pedofilia no Brasil. É assustador. Então, as mentiras que se falam. Então, acho que esse grupo que nasce aqui hoje vem para questionar. Mas isso é verdade? E eu acho, irmã, que a gente perece por falta de conhecimento. O povo de Deus, inclusive, perece por falta de conhecimento. Então, esse movimento que vocês estão criando aqui, neste momento, é para, no mínimo, questionar os dados que são dados. Na hora que a gente questiona, a gente desmonta toda essa teoria de cultura de morte que está sendo imposta no Brasil. Nós estamos vivendo, irmão, uma cultura de morte no Brasil. E nós vamos ter que encarar isso de frente. Gente, nós estamos aqui conhecendo e estamos participando, deste conhecimento com a doutora Damaris Regina Alves.
pastora também, né? E ela tem nos trazido assim uma maneira de estarmos vendo uma realidade fria e dolorida que bate na nossa casa, que bate na nossa existência, mesmo que não queiramos, ou mesmo que possamos dizer, eu estou protegendo minha casa, mas se bateu na minha cidade, bateu na minha casa. Se bateu numa criança da minha cidade, bateu na minha casa. Se uma família está sendo atingida por situações tão absurdas como essa, está batendo na minha casa. E se isso é chamado de liberação de leis que estão acontecendo no meu município, no meu estado ou no meu país, isso significa que, com certeza, está batendo na minha casa e na sua também. Por isso, o despertamento, o desejo de despertar você e despertar a todos nós, seja você qual for a sua igreja, qual for a sua maneira de estar cultuando a Deus e adorando ao Senhor, mas de despertar você para sair da situação só da oração e entrar também na ação. Eu preciso fazer a diferença. Precisamos ser agentes transformadores desse século. Pastora, olhando dessa forma, eu quero assim, nós vamos até finalizar um pouquinho aqui esse programa, com esse último momento, mas eu não vou finalizar. Eu vou continuar um pouquinho mais porque o programa finaliza nesse dia, mas eu vou continuar gravando porque amanhã você volta com a mesma entrevista que nós vamos estar dando continuidade aqui. Teremos, assim, se Deus quiser, 2 programas para ter pelo menos um pouco mais de você. Mas para nós finalizarmos só esse primeiro tempo, eu pergunto, nós podemos confiar, olhar para os nossos parlamentares? Você está trabalhando com eles em linha direta, bancada evangélica, nós podemos confiar, e você hoje não trabalha só com a bancada evangélica, eu sei que tem muitos parlamentares que são católicos, que se uniram a essa bancada por causa de uma bandeira, a bandeira da família. Nós temos conhecimento, a gente tem visto isso acontecer. Nós podemos confiar? Hoje nós estamos vendo uma população tão desacreditada, né, dos parlamentares, da política, da ação, mas nós podemos acreditar? Você está lá dentro. Sim, irmã, uma pergunta espetacular. O legislativo nunca esteve tão vulnerável, nunca esteve na berlinda como agora. A gente olha para a Câmara e para o Senado e a gente vê um descrédito, uma desconfiança muito grande da sociedade, e com razão. Os números estão aí para dizer que existe sim uma corrupção, existe sim pessoas que não estão comprometidas em momento algum com o Brasil, com as famílias, com essa nação. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Na lama nasce lírio, o lírio nasce branco e bonito. Preciso dizer uma coisa para vocês. A garça caminha em esgoto e não se suja. Então nós temos sim parlamentares sérios. Parlamentares que a mídia nunca vai falar porque não dá ibope. Falar de coisa séria não dá ibope. Falar de coisas boas não dá ibope. Não vende matéria. Não dá audiência. Mas nós temos no Congresso Nacional Brasileiro homens e mulheres muito comprometidos, que inclusive a imprensa fala que são do 2º escalão, de baixo escalão. São parlamentares medíocres. Não, são parlamentares que estão ali, que trabalham, que fazem a diferença. E eu vou dizer, irmã, ai do Brasil se esses parlamentares anônimos, que a imprensa não quer falar, não estivessem lá. Então, existe sim pessoas sérias. E o Estado do Paraná tem pessoas muito sérias lá. Comece a acompanhar o trabalho dos parlamentares aqui. Comece a acompanhar a vida parlamentar. E hoje, não dá para dizer que você não sabe de nada, porque é tudo muito transparente. Nós temos a TV Câmara, nós temos um site, nós temos Twitter, nós temos Facebook. Os parlamentares hoje são obrigados a prestar conta, porque está todo mundo conectado. Então, há esperança. O legislativo está fragilizado, o legislativo está curvado, está envergonhado, está de joelho, porque aprontaram muito, mas há homens e mulheres com muito compromisso lá. Evangélicos, não evangélicos, espírita. Nós temos hoje a bancada evangélica, nós temos a bancada católica e nós temos uma bancada espírita também. E nós temos pessoas que não têm religião alguma. E eu vou dizer aqui uma coisa, pastor, vamos deixar isso aqui bem claro. Família não é patrimônio de igreja evangélica. Criança não é patrimônio de igreja evangélica. Família é patrimônio de nação. Família e criança é patrimônio de nação. Então, os evangélicos estão defendendo família. Não. Tem pessoas que não têm credo algum, que têm o mesmo compromisso com a família que nós. Então, respondendo, pastora, ainda há esperança. Ainda há esperança. E nós voltamos amanhã. Eu vou continuar, mas nós voltamos amanhã.
gente se encontra.